estudantes do quarto ano, eu sou a professora Albalide do componente curricular de Ciências, objeto de conhecimento da aula de número 21, a transmissão de doenças. Hoje nós vamos falar de algumas possibilidades que nós temos feito de ações que facilitam que a gente venha ter uma doença. Vamos ver? Transmissão de doenças causadas por micro-organismos. Quais são os micro-organismos que nos causam doenças? Vírus, bactérias, fungos, protozoários, e são passados de pessoas para pessoas. Quando nós temos aí um vírus ele fica o quê? No ar, a gente não consegue ver a olho nu, mas uma vez que nós já estamos infectados, a gente consegue o quê? Repassar, contagiar outras pessoas. No momento, nós estamos ainda passando pelo efeito da pandemia do Covid-19. E nós temos o quê? Nós temos ainda que estar nos cuidando, usando o álcool em gel, lavando as nossas mãos, usando a máscara, tomando as vacinas, mas também tendo o quê? O distanciamento social para que a gente não venha a ser contaminado, porque um vírus, o que acontece? O vírus ele está presente no ar e a gente não consegue ver. Conhecidos também como doenças contagiosas. Uma doença contagiosa é uma doença que contamina outras pessoas. Então, se eu estou gripada com a gripe aí da influenza, no momento que eu espirrar, no momento que eu tiver pessoas próximas de mim, e vai acontecer o quê? O contágio. São transmitidas diariamente de uma pessoa para outra, ou pelo contato com a água, o solo e objetos contaminados. Então, nós temos que estar atentos aí à água, o solo e objetos contaminados. Como que eu vou contaminar um objeto? Se eu já estou infectada, eu pego a minha caneta, eu utilizo a minha caneta e logo em seguida outra pessoa vem utilizar esse objeto, automaticamente, se ela não tiver uma resistência da defesa do organismo, ela também vai estar o quê? Sendo contaminada. E eu vou contaminando outras pessoas e outras pessoas também vão sendo contaminadas. Isso vira o quê? Um ciclo de contágio. Então, nós temos que estar atento a isso aí. Por isso que não é bom a gente estar compartilhando objetos de uso pessoal. Escova de dente, toalha de banho, são coisas o quê? Que é do seu uso, é pessoal, não é para outra pessoa estar utilizando. Além da falta de higiene, nós temos também a medida aí do contágio. Uma vez você infectado, outra pessoa utilizando a sua escova de dente, também estará aí contaminado. Transmissão direta é a transmissão de uma pessoa doente para uma outra pessoa saudável. O contato aí. Nós temos essa imagem ilustrativa que nós temos aqui. Duas mãos se cumprimentando, mas com o uso do microscópio e essa coloração que deu aí na imagem ilustrativa, a gente está vendo que a nossa mão, o que ela tem? Por mais que a gente olha e vê que ela está limpa, ela não está totalmente limpa. Por quê? Eu acabei de lavar a minha mão, mas eu já peguei aí na minha caneta, eu já peguei na minha garrafinha de água, eu peguei no controle, então tudo isso aí o quê? Vai juntando as bactérias dos objetos, né, do ônibus que eu transitei, ou de outro lugar, e vai ficando aí no nosso corpo. Aí vem a necessidade de estar lavando as mãos
constantemente. Então, aqui é uma transmissão direta. Uma pessoa saudável com uma pessoa doente, já está aí todo mundo aí, tudo contaminado. E nós temos também o exemplo de doenças de contágio. Sarampo, catapora. Catapora é muito comum na idade infantil, até também na adolescência, você ter aí o contágio da catapora. E o que acontece? No momento que você foi contagiado com aquelas pintinhas, febre, uma dor no corpo, dor de cabeça, você não pode ir para a escola. Por quê? Porque lá você vai estar em contato com outras pessoas e um grande número de pessoas também vai ficar contagiado. Uma vez que a gente tem uma doença de contágio, o ideal é o isolamento social, é ficar mesmo aí quieto na sua casa, tomando a medicação e se prevenindo também até com as pessoas da sua casa, para que eles também não venham ser contagiados. E nós temos a influenza que nós chamamos de gripe, né? H1N1. Ela também é viral, é contagiosa, a cachumba e herpes. Herpes é quando você começa a dar umas bolinhas aí no canto da sua boca, ou no lábio superior ou inferior. Uma vez que você tomou alguma coisa naquele copo e outra pessoa veio e tomou também sem lavar, vai acontecer o contágio e ela também vai estar contaminada. Então é bom estar atento e fazer o quê? O uso correto da higiene pessoal, da sua higiene individual e da higiene coletiva também. Transmissão indireta. É aquela transmissão que você não tem nem a intenção de estar pegando aí, de estar repassando, porque você nem sabia. E ela acontece como? Por meio de alimentos. Uma água contaminada. Você tomou uma água que ela não é filtrada, ela não é fervida, ela não é tratada, você vai passar mal. Nós temos também o solo, né? O fato de ficar descalço em certos lugares contaminados, objetos, animais que representam os agentes causadores da doença. Nós temos pulga, carrapato, percevejo, isso tudo aí causa doença, e as viroses também podem ser transmitidas pela picada de inseto contaminado. Então, o que é aí o Aedes aegypti? O Aedes aegypti, ele faz o quê? O mosquito da dengue, ele está contaminado, ele vai aí te picando e picando outras pessoas, e aí vai ter o contágio aí maior de pessoas. As bactérias estão presentes na água, no ar e no solo. No ar, a gente respira essas bactérias. Na água, precisa também de microscópio, porque a gente não consegue ver, e no solo também. Então, agora nós vamos ver aí uma animação bem legal sobre o que nós estamos falando. Então, aqui nós temos o quê? A poluição urbana da água. Como acontece aqui a poluição urbana da água? Nós temos aqui uma cidade. O que acontece com essa cidade? No momento que nós começamos a poluir o rio, começamos a jogar lixo, não cuidamos da mata ciliar, o que vai acontecer? Vai acontecer, então, que a cidade ela vai ficar totalmente poluída. Agora nós temos a poluição industrial. Aqui na poluição industrial, nós temos o quê? As chaminés das indústrias, que fazem com que ela vai poluindo não só a água, mas também ela polui o quê? Ela polui o nosso ar, que através das chaminés nós temos o quê? A fumaça, e aquela fumaça é uma fumaça contaminada,
tóxica. E essa fumaça, ela faz o quê? Ela traz um malefício muito grande para a agricultura. Uma vez essa fumaça indo para a formação das nuvens, que é o ciclo da água, quando a nuvem for descarregar e devolver essa água para a natureza, essa água vai vir toda contaminada. E uma vez contaminada, ela vai destruir a agricultura. Então, nós temos aí essa informação toda aí, e nós temos também a informação agrícola. Aqui nós temos a poluição através desse helicóptero aqui, que está distribuindo o agrotóxico para as plantas. Mas nós sabemos também que ele leva uma quantidade muito grande de elementos, e esses elementos também, eles contaminam o solo. Então, por um lado, ele é benéfico e, por outro lado, ele é prejudicial. Vamos voltar, então, para o nosso slide agora. Locais propícios a ter bactéria. Vamos pensar aqui quais os locais e vamos estar identificando no nosso dia a dia, aí na nossa casa. Local com pouca iluminação. Se você não tem o hábito de abrir as janelas, portas, cortinas, a sua casa ela vai estar um lugar propício para as bactérias. Ali, quando não bate a luz solar, ela vai proliferando, vai aumentando, a sua casa vai passar a ter um cheiro desagradável de mofo. Então, vai ficar úmido também o local e falta de circulação de ar, foi o que eu acabei de falar, porque bactéria gosta de lugar escurinho, de lugar úmido, meio molhadinho e também do lugar que não bate o vento. Então, ali ela vai fazendo o quê? Vai aglomerando, vai aumentando de tamanho e aí, provavelmente você vai ter um ambiente propício ao contágio de alguma doença. Qual é a prevenção que nós temos que ter? Lavar as mãos. Lavar as mãos não é enxaguar as mãos. Muitas pessoas têm o hábito de quê? Molhar a mão toda hora. Nós temos que ter o hábito de usar o sabão. Água e sabão é sim a forma de estar lavando a mão corretamente, porque só a água enxágua. Por alguns momentos ou por alguma situação, a água ela é bem agradável e também necessária, né? Se você sujou a sua mão de tinta, para tirar aquele primeiro momento, tirar o grosso, é bom, mas depois para fazer aquela limpeza geral, é bom usar o sabão, que o sabão ele é antibacteriano. Não compartilhar copos e talheres. Nós já falamos e já identificamos aí que isso é de uso pessoal, de uso individual. Higienização, higienizar muito bem os alimentos. Pega um alimento aí, pega uma maçã, acabou de chegar do supermercado e só passa a mão nela ou passa assim na roupa. Não, você tem que lavar mesmo. Por quê? É só com a água que vai estar tirando aí aquelas bactérias. Senão você vai estar ingerindo aí alguma bactéria que pode te causar alguma doença. Higienização corporal e bucal. Isso é dia a dia. Todos os dias a mesma coisa, escovar os dentes, tomar o banho, né? Lavar o cabelo no mínimo aí 2 ou 3 vezes por semana, manter mesmo a higiene total da sua boca, porque através da nossa boca as bactérias elas entram, elas acumulam e começa tudo também através da nossa boca. E ter esse hábito de higiene, não comer coisas sem lavar, se encostou em um lugar, ter o hábito de lavar as mãos, isso tudo ajuda a gente a ter o quê? Uma saúde em bom estado. Tomar
a vacina, todas as vacinas você tem que tomar, você tem que manter o seu cartão de vacina em dia. Procura o posto de saúde junto com o seu responsável e verifica se o seu cartão está em dia, porque a vacina ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a prevenção da doença. O medicamento ele já vai combater a doença. Então, através da vacina, o seu corpo vai ter o quê? Anticorpos. E esses anticorpos vão fazer a defesa do seu corpo. Seguir as recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela solta cartilhas informativas sempre quando nós temos aí um calendário de vacina, quando nós temos uma pandemia. Então, ela vai sempre estar atualizando aí quanto aos dados e a prevenção e também, uma vez contaminado, qual o procedimento que você tem que seguir para você sair daquele quadro de contágio. Atividades. Informe com sua família sobre alguma doença que você já teve e que tenha sido causada por micro-organismo. Se você for fazer essa sondagem aí na sua casa, que eu acredito que você já fez, você vai saber que em algum momento da sua vida você já teve uma infecção intestinal muito forte, uma diarreia, uma infecção de garganta, uma infecção de ouvido, mas nós queremos saber qual foi o contágio que você teve. Se você já teve mais de uma doença, escolha uma delas e procure saber o nome da doença e quais são os sintomas observados, como se contagiou e os cuidados que foram tomados para não transmitir a doença para outras pessoas. Então, nós temos aí os passos. Qual a doença, como você tratou e qual foi o cuidado que você teve para não contaminar outras pessoas. Então, você vai fazer uma resposta pessoal. Faça aí um relato aí de 5 ou 6 linhas, falando todas essas etapas e manda para a gente. Atividade de número 2. Assinale as alternativas que indicam atitudes que evitam doenças. Então, vamos ver. Passear no parque descalço. Só para o fato de ficar constantemente com os pés descalço, já é um indicativo de você ser contaminado por alguma doença. Então, eu vou até mudar. Não é só no parque, não. É em qualquer lugar que você ficar constantemente descalço, você vai ser contaminado. Tomar vacina adequadamente, conforme a indicação médica, conforme o calendário de vacina anual. Isso evita doença? Pensa aí. Evitar tomar banho. Olha, eu não vou tomar banho porque eu não preciso de tomar banho. E essa atitude aí, ela é correta? Isso vai fazer com que eu evite alguma doença? Lavar bem as frutas e legumes antes de consumi-los. Será que essa atitude aí é correta? Olha, eu aposto que sim. Eu acho que você marcou isso aí. Alimentar-se sem lavar as mãos. O que vai acontecer? Quando eu alimento sem lavar as mãos, eu estou tendo o quê? Um indicativo que eu possa ter alguma doença. E a doença, ela entrou o quê? Pela boca, através da minha mão suja, da minha mão contaminada. Lavar as mãos antes das refeições
Bacana, eu acho que essa daí também vai ser dentro aí do que está pedindo. E beber água filtrada, fervida ou esterilizada. Vamos ver então quais são as respostas da atividade 2? Tomar as vacinas adequadamente, conforme a indicação médica, você acertou. Se você marcou, lavar bem as frutas e legumes antes de consumi-lo é uma atitude correta e diária. Lavar as mãos antes das refeições, desde criança você já tem esse hábito aí, é para continuar mantendo, e beber água filtrada ou esterilizada, que é a água fervida. Você acertou. Vamos agora ler o texto abaixo e responder. Vírus. Os vírus são seres muito simples e pequenos, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo material genético. Eles podem causar doenças aos seres humanos e a outros seres vivos. São muito pequenos e podem ser vistos somente com a utilização de um microscópio eletrônico. Os vírus necessitam de um ser vivo para poder se desenvolver. Caso contrário, ele não realize suas atividades, não se reproduz e permanece inativo. As doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. Entre elas, podemos citar a poliomielite, a dengue, a catapora, o sarampo, o coronavírus, entre outras. Vejamos. Aqui nós temos o microscópio eletrônico. Esse microscópio eletrônico ele é muito utilizado hoje na ciência porque ele tem uma velocidade muito grande de fazer o quê? A análise do sangue para estar fazendo aí o que a gente precisa do resultado de um exame. Uma vez esse microscópio aqui, ele sendo utilizado para o uso da ciência, aqui você pode ver o microscópio, aqui nós já temos a análise aqui na tela do microscópio, e ele é muito utilizado na ciência para fazer o quê? Análise de exame e dando aí o resultado. Nós temos aí diversos modelos de microscópio, aqui nós temos uma visão pela parte de cima dele, e os profissionais utilizam esses microscópios para estar dando aí o resultado de exames e também fazendo outros tipos de análise. Na análise clínica patológica, com sangue, urina e fezes. E nós temos também o uso do microscópio para estar identificando aí esses vírus. Quais são os vírus? Quais são as suas características? Porque nós temos o vírus da catapora, o vírus da poliomielite, que é o quê? É o vírus da paralisia infantil, que a criança ela deixa de estar o quê? Andando. Ela para de andar, ela fica paralítica. E nós temos também o vírus da cachumba, do coronavírus, e hoje esse microscópio ele é muito utilizado e nós temos um ganho muito grande, porque o microscópio de antigamente, ele não tinha tanta potência, ele não era tão moderno, então hoje o microscópio eletrônico, ele faz a diferença na ciência, e a ciência ela tem avançado muito, utilizando esses recursos. E a nossa aula termina por aqui. Espero que você tenha aproveitado esse conhecimento e não esqueça de colocar em prática. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas aulas nas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Tchau e até a próxima aula.